A primeira coisa que eu ensino no projeto, anota aí, primeira coisa que eu ensino no projeto, os pilares, os meus pilares de concreto armado. Essa arquitetura aqui, ó, eu inseri... agora ele é um desenho, tá vendo que é só um fundo. Eu não consigo selecionar, ele é só uma máscara. Mas ela tá aqui, que veio do CAD. Então, beleza. Então, primeira coisa, inserir os meus pilares. Uma curiosidade. Essa arquitetura, é claro, eu preparei uma arquitetura, que é uma arquitetura real, mas é uma arquitetura que dá para acompanhar com tranquilidade os procedimentos. Eu passei ela, vim aqui encotar, só para vocês verem, eu coloquei ela com parede de 14 osso. Então, essa medida que está aqui não é uma medida acabada, é uma medida osso. Significa que a largura dos pilares e de vigas serão da mesma largura dessas paredes. Tudo bem? Então, não é medida acabada. Nesse sentido, eu vou inserir os meus pilares de 15 centímetros de largura. E nós temos medidas mínimas de pilares, permitido pela NBR 6118. A medida mínima, a largura mínima de pilar possível é 14 centímetros. Então, tranquilo, a gente tem 15. A outra medida mínima é que eu preciso de uma área mínima de pilar de 360 centímetros quadrados. Então, 360, que é a área final, dividido pela largura mínima do pilar, eu poderia ter pilares de 15 por 24, por exemplo. Mas eu prefiro, nesse início, principalmente em sobrado, a gente pode ou fazer, nessa primeira fase, um pré-dimensionamento desses pilares. Então, lá no Master, a gente tem um módulo inteiro de pré-dimensionamento. Mas para edificações pequenas como essa, funciona muito bem seguir as medidas mínimas. E os que não passarem, já que eu não posso fazer menos, eu aumento um pouquinho. A gente vê isso nas análises do projeto. Como eu acho chato para a obra fazer 14 centímetros, normalmente a gente tem essas formas de pilares com tábuas, né? E elas são de 30 centímetros de comprimento. Eu vou fazer esses pilares de 15 por 30. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou clicar em pilares e vou vir em pilares, inserir pilar aqui. Vou clicar nesse maisinho aqui. Então, vim na abinha pilares, inserir pilar. E ele vai, já na abinha aqui, ó, já vem para a abinha seção. Eu tenho identificação, seção, aquela coisa toda. Aqui na abinha seção, eu vou colocar, o que é o B1? É a largura desse pilar, 15. O que é o H1? É o comprimento desse pilar, 30. Uma escolha nossa, tudo bem? Poderia ser um pouquinho menos. E vou dar um OK. Aí, já veio aqui para mim, ó. Tá vendo o pilarzinho aqui? Um pilarzinho de 14 por 30. Eu estou usando o scroll do mouse para isso. Eu quero inserir esse primeiro pilar aqui, ó. Eu quero colocar ele aqui. Exatamente aqui. Nesse ponto. Rangel, mas o meu ponto ali do mouse está no meio do pilar. Aí eu vou ensinar um outro comando para vocês. O F2. Na parte superior do seu teclado, F2. Lembrando, não lembra, às vezes tem que segurar o FN se você tiver em notebook. F2, ó. Ele muda o cantinho do pilar. Aí ficou fácil, né? Vou repetir. Vou vir em inserir pilar. Já tá os dados. Vou dar um F2. Vou escolher um cantinho que coincida com o canto que eu tenho. Por exemplo, esse canto aqui, ó. Aqui, eu não consigo inserir aqui, não vai funcionar, vai ficar fora da parede. Então, ó, eu vou escolher um cantinho esquerdo superior só usando F2. Ó, e vou clicar lá. Pronto, inseri o meu primeiro pilar. Simples assim. E eu vou inserir nos demais pilares. Algumas dicas. Normalmente a gente coloca pilares nos cantos, mas não necessariamente em todos. Desde que eu respeite para o concreto armado, um vão legal assim entre pilares, a depender da arquitetura, não obrigatoriamente tem que ser isso, é um vão de aproximadamente 3 metros, que vai dar uma viga ali de 30 centímetros, por exemplo, de altura, tá? Porque a altura da viga é o vão, a distância entre um pilar e outro, dividido por 10. É um pré-dimensionamento de viga, a gente vai falar dela já já. Então, eu vou respeitar mais ou menos essa medida. Então, não precisa ter pilar em tudo quanto é cantinho, tá? E eu vou respeitar isso. Então, eu vou clicar, vou inserir um próximo pilar aqui. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, nesse ponto. Eu vou usar um F4
O F4 deita o pilar. Por que você vai deitar esse pilar, Rangel? Porque outra dica de concepção de estruturas é evite fazer todos os pilares num único sentido, ou seja, todos em pé. Dê uma variada nisso. Isso vai trazer mais rigidez para a sua edificação. Vai tornar o seu edifício mais rígido. Tudo bem? Então, busque fazer essa alteração. O F4 deita o pilar. Então, eu vou inserir um pilar aqui assim. É importante tomar cuidado ali no pilar para ele não invadir uma porta, uma janela. Vou inserir mais um, só clicando em inserir pilar. Não se preocupe com a sequência, porque depois dá para renumerar isso muito tranquilamente no TQS. Então, vou inserir nos demais. Se eu der simplesmente um Enter, ele volta ao último comando. E assim a gente segue a vida, né? Vamos inserir nos demais. Vou colocar mais um aqui. Esse aqui, ó. Vou colocar ele aqui. F2, F4 são comandos que vão ajudar bastante vocês aí. Vamos clicando aqui. F4, vou inserir os demais pilares aqui dentro. Próximo, F4, aqui, F4, F2, aqui, e o último aqui. Tá vendo? Eu inseri aqui na minha edificação 12 pilares.